Boa noite, meus amados irmãos da Segunda Igreja Batista de Alcântara. Aqui, mais uma vez, pastor Paulo Maurício, para a realização do nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Costumamos reservar as quintas-feiras, é claro, para o nosso culto de oração e de estudo da Palavra do Senhor. Gostaria de, nessas primeiras palavras, dizer aos irmãos e expressar aos irmãos a minha saudade de poder estar fisicamente com os irmãos, poder abraçá-los, é claro, quando for possível, dentro da realidade que nós estamos vivendo. Mas o desejo do meu coração é de poder vê-los, abraçá-los e de estarmos juntos em nosso templo para cultuar ao Senhor. Que o Senhor Deus nos dê a oportunidade de, em breve tempo, retornarmos à sua casa de oração para que ali juntos adorar e bendizer o seu santo nome. Por ora, por este momento, estamos ainda respeitando o isolamento social, aguardando as orientações do nosso governo, é claro, orando incessantemente para que o Senhor afaste de nós essa pandemia, para que tenhamos paz em nosso país, no nosso estado, é claro, aqui em nosso município, no Jardim Catarina, o nosso bairro, para que aqui nós possamos, com muita paz e alegria, continuar servindo ao Senhor. Quero convidar a você nesta noite a pegar a sua Bíblia, o seu cantor cristão, e vamos juntos cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Que Ele, o Senhor, uma vez mais, nos abençoe nesta noite, neste tempo e neste momento de louvor e adoração ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor? Quero convidar a irmã Jamile para estar aqui conosco. Quero te convidar a abrir o seu cantor cristão, hino de número 395. Cristo satisfaz. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Com este amor do Salvador, agora estou contente. Agora sim estou contente. Vamos cantar ao Senhor.
quero convidar você nessa noite para reservarmos este momento exclusivamente para fazermos dele um momento de intercessão. Vamos orar a Deus, vamos suplicar ao Senhor, pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nossas vidas, que derrame sobre nós a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia que não tem fim, que se renova a cada manhã, que ela se manifeste uma vez mais em nossas vidas. Temos, é claro, meus irmãos, muitos motivos para estarmos colocando diante do Senhor. Mas gostaria que neste momento nós, enquanto batistas, enquanto Segunda Igreja Batista de Alcântara, estivéssemos engajados no propósito de orarmos pela vida do pastor Sócrates Oliveira, diretor executivo de nossa convenção, é alvo das nossas orações. Ore a Deus nesse momento, peça ao Senhor que abençoe a vida dele, que a recuperação, mesmo que pequena, mas que já tem sido apresentada no seu quadro, continue evoluindo para melhor e que em breve tempo ele possa estar retornando para o seu lar e para o convívio dos seus. Ore também pela nossa pátria, para que o Senhor nos dê aqui em nosso país um tempo de refrigério, um tempo de paz. Ore também pelas autoridades constituídas, pelo nosso presidente da República, pelos presidentes da Câmara, do Senado, pelos governadores. Ore também pelos prefeitos, pelos deputados, pelos vereadores, pelos senadores. Ore também pelas autoridades que temos sobre nós, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Federal, todo esse aparato para que Deus abençoe todo esse povo que tem trabalhado para a nossa segurança. Quero convidar você também para orarmos pelos médicos, aqueles que neste tempo estão na frente de batalha, cuidando do nosso povo, tratando o nosso povo, ajudando-os na recuperação, bem como toda a equipe, enfermeiros, maqueiros, pessoas do apoio, da limpeza, do administrativo, todos que, de certa forma, estão envolvidos, no trabalho da área de saúde, para que o Senhor os abençoe. Ore também pelo secretário de saúde do nosso país, para que o Senhor, ministro da saúde, Mandetta, para que o Senhor o abençoe e alargue a sua visão e dê a ele uma sabedoria divina para nos ajudar na condução deste tempo que nós estamos vivendo. Quero ainda te desafiar a orar pelo seu bairro, pela sua rua, por seus vizinhos, por pessoas que estão bem próximas a você, para que a bênção do Senhor também possa alcançá-los. E que nesse tempo seja também um tempo de bênçãos, de refrigério do Senhor para a vida dos seus vizinhos. De igual modo, quero ainda pedir que você ore por sua família. Não só seu pai, sua mãe, sua esposa ou seu esposo, seus filhos, mas por toda a sua parentela. Primos, primas, tios, tias, aqueles que ainda têm avós, para que a bênção do Senhor seja sobre toda a sua parentela, que toda a sua casa seja também tremendamente abençoada pelo Senhor. Ore por missões nacionais, mundiais, estaduais, para que o Senhor nos abençoe, nos dê um tempo de prosperidade na proclamação do Evangelho Santo do Senhor. Ore pelos pastores, ore por seu pastor Paulo Maurício, mas ore pelos pastores das diversas igrejas espalhadas pelo Brasil afora, para que o Senhor alargue a visão e dê uma visão espiritual, discernimento divino, para que os obreiros do Senhor, nesse tempo de isolamento, tenham um discernimento espiritual para conduzir o rebanho do Senhor. Ore por você, para que o Senhor cuide da sua vida. Vamos fechar os olhos? Vamos orar? Que você faça deste momento um momento de intercessão, o seu momento de intercessão.
refletir um pouco sobre a palavra de Deus, sobre os desafios de Deus para cada um de nós neste tempo em que temos passado. É claro, é um tempo difícil para todos nós, é um tempo em que nós não estávamos preparados para viver, uma situação muito diferente de tudo aquilo que nós já vivemos em nossa vida. Esse tempo de isolamento, esse tempo de pandemia, tem nos dado, eu já disse aqui numa das nossos cultos às quintas-feiras, tem nos dado oportunidades diferentes daquelas que nós já temos visto e temos tido ao longo da nossa vida. E eu gostaria que nós parássemos para pensar um pouco também neste tempo sobre como nós podemos abençoar a vida de outras pessoas. Você já parou, por exemplo, para lembrar-se ou refletir quantas pessoas que estão próximas de você, que talvez não estejam na mesma condição em que você está? Creio em Deus que você tem arroz, tem feijão, uma carne, um leite, um pão, um café, um alimento básico para o seu dia a dia, para o seu sustento. Mas talvez exista alguém próximo de você que não tenha tanta fartura como você tem. Talvez tenha alguém próximo a você, no seu contexto de vida, que não esteja desfrutando, por exemplo, de uma boa saúde como você está. Conquanto seja um tempo de isolamento, um tempo de preocupações e inquietações, mas estamos em nosso lar e desfrutando de boa saúde. Louvamos a Deus por isso e glorificamos ao Senhor. Graças a Deus por sua vida, por minha vida, pela vida de todos quantos têm desfrutado desse bom momento. Mas também existem momentos da nossa vida que nós podemos parar para pensar como que nós podemos abençoar a vida de uma outra pessoa. Deus se manifesta na vida do ser humano de diversas formas. Deus tem os seus meios, Deus tem os seus propósitos, Deus tem as suas formas de agir na vida de alguém. Ele pode estar presente na vida de uma pessoa de diversas formas, como lhe apraz. Mas ele pode também ser manifestado na vida de alguém ou estar presente na vida de alguém também através da sua vida. Você pode representar a presença de Deus na vida de alguém. Por exemplo, pense bem, uma pessoa que está com dificuldades de locomoção, por exemplo, está numa cadeira de roda e precisa que alguém o ajude a se deslocar ou a subir em uma rampa. A presença dessa pessoa na vida deste que está necessitando, ou desta pessoa que está necessitando, é como se fosse, o que nós dizemos, é a presença de Deus. É Deus presente na vida daquela pessoa para abençoar. Pessoas, por exemplo, que estão passando por um naufrágio. Imagine aquelas pessoas que estão fugindo, os refugiados que estão fugindo da sua terra natal por conta das circunstâncias e muitos perdendo sua vida em grandes naufrágios. Existem pessoas que têm se dedicado a socorrer, a acolher essas pessoas que estão passando por essa dificuldade. Essas pessoas representam a presença de Deus na vida desses refugiados. De igual modo, você também pode representar ou pode ser a presença de Deus na vida de alguém que está próximo de você. Você pode ser a presença de Deus na vida de alguém que você conhece, mas também você pode ser presença de Deus na vida de uma pessoa que até mesmo você não conhece. Existem alguns exemplos que a Bíblia relata
E eu quero destacar alguns, poucos, para a nossa reflexão, para continuarmos a nossa reflexão nessa noite. E eu gostaria que nós continuássemos pensando exatamente sobre este tema, sendo presença de Deus na vida do próximo. Você, meu irmão, você, minha irmã, pode ser presença de Deus na vida do próximo. Talvez até você me diga, pastor, eu já sou bênção na vida da minha família, sou bênção na vida dos meus vizinhos. Amém por isso, louvado seja Deus por isso. Mas você pode ir um pouco mais além. Talvez até você tenha sido presença de Deus na vida de alguém que nem sequer soube que era você ou quem era você. E você foi presença de Deus na vida dessa pessoa. Para que nós possamos continuar refletindo sobre esse tema, é importante destacarmos algumas ideias que eu julgo serem necessárias para continuar a nossa compreensão de como nós podemos ser presença de Deus na vida de alguém, ou presença de Deus na vida do próximo, que é o tema que sugeri para a nossa reflexão. Talvez a sua pergunta seja a pergunta como Lucas registra no Evangelho, que leva o seu nome, porque Jesus estava junto com os seus discípulos, e Jesus é interpelado por um homem, por um mestre, que tentou fazer uso das palavras como quem imaginasse que pudesse, com a sua sapiência ou com o uso das palavras, confundir a mente de Jesus. Eu quero ler esse texto para você. Quero pedir que você mantenha aí a sua Bíblia pertinho de você, para que você possa acompanhar a leitura de alguns textos que vou mencionar em nossa reflexão. O primeiro que eu quero ler está em Lucas, capítulo 10, versos de 25 até o verso 37. Eu vou ler e eu quero que você acompanhe e continue refletindo sobre como ser presença de Deus na vida do próximo. O texto, lá em Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25, diz as seguintes expressões. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse, respondestes bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de lá. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de lá. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele, tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E disse o mestre, o que usou de misericórdia para com ele.
Disse, pois, Jesus, vai e fazem da mesma maneira. Que bom lermos esse texto da palavra do Senhor e podemos pensar um pouco mais sobre ele, refletir um pouco mais sobre ele. Me chama a atenção porque muitas vezes nós estamos mais preocupados em saber quem é o nosso próximo e menos preocupados em saber o que podemos ser para o nosso próximo. É claro, Deus pode estar presente na vida de alguém através da sua vida e das suas ações. E foi neste sentido que Jesus está orientando aquele homem. Jesus faz 3 advertências nesta ilustração ou nesta parábola que conta, que serve para mim e serve para você. Se eu e se você quer ser bênção, quer ser presença de Deus na vida do próximo, algumas lições estão destacadas nesse primeiro texto que nós lemos. A primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto é que nós não podemos ser apenas conhecedores das coisas de Deus. Se eu quero ser presença de Deus na vida de alguém, e se você quer ser presença de Deus na vida de alguém, não basta apenas você ser um grande conhecedor das coisas de Deus. A primeira figura que Jesus relata que passou foi a figura do sacerdote. Alguém que estava no templo, alguém que conhecia das coisas de Deus, alguém que estava sempre lendo, sempre ensinando as coisas de Deus, alguém cujo conhecimento acerca das coisas de Deus certamente era muito vasto, mas que não conseguiu, naquele episódio, ser presença de Deus na vida de alguém que estava caído, deixado à beira do caminho. O texto diz que Jesus, contando a ilustração, fala que aquele sacerdote passou, mas não passou despercebido. O texto diz que ele passou e percebeu que ali estava um homem caído. Ele percebeu que ali havia um homem que precisava de ajuda. Mas o texto também diz que ele passou de largo. Então não basta você ser um grande conhecedor das coisas de Deus. Não basta você ser conhecedor das coisas que Deus tem para revelar a sua vida. É preciso ir além para ser presença de Deus na vida de uma pessoa. Não é a sua religiosidade, não é o seu conhecimento das coisas de Deus que faz com que você seja presença de Deus na vida de alguém. A segunda figura que o texto destaca está a figura do levita. E é interessante, porque eu aprendo a segunda lição, não precisamos ou não podemos ser apenas envolvidos com as coisas de Deus. O levita, nós sabemos, era aquele que era responsável pelas coisas do templo, ou seja, era o responsável em levar a tenda, em montar a tenda, em preparar todos os paramentos para que o culto pudesse acontecer. Por certo, tendo esta responsabilidade, e levita não era apenas quem cantava, quem tocava, mas levita era quem trabalhava na casa do Senhor. Esse era o conceito de levita. E, por certo, sendo alguém envolvido com as coisas do culto, envolvido com as coisas do templo, do lugar de adoração, era alguém plenamente ocupado com as coisas do reino. Mas o texto faz menção que naquele instante, de igual modo, passou aquele levita e, chegando àquele lugar, também não passou despercebido. Olhou e viu e percebeu que havia um homem que precisava, que necessitava da presença de Deus na vida de alguém ou através da vida de alguém na vida dele. Mas o texto vai dizer, e Jesus diz, que ele também, mesmo com todo envolvimento com as coisas de Deus, com as coisas da igreja, ele passou de largo e não foi presença de Deus na vida daquele homem. Então não basta estar envolvido, você não será presença de Deus na vida de alguém porque você é plenamente envolvido com as coisas do reino. O texto diz que passou depois dele um samaritano que viajava e vendo aquele homem, percebendo aquele homem, o texto diz que ele foi movido de íntima compaixão. Eu aprendo com essa experiência que nós
precisamos permitir que o amor de Deus encha o nosso coração de empatia. Empatia aqui é colocar-se no lugar do outro. E eu creio que a figura aqui representada por este samaritano foi alguém que moveu-se de íntima compaixão, ou seja, colocou-se no lugar daquele que estava necessitado. E é desta forma que nós podemos ser bênção na vida de alguém. É desta forma que nós podemos ser presença de Deus na vida de alguém. Quando a empatia enche o nosso coração, a nossa mente, e nós nos colocamos no lugar do outro e queremos ajudá-lo nas suas necessidades. E me chama a atenção que aquele samaritano, conquanto tivesse questões externas, ele não se preocupou com as questões externas. Ele não se preocupou se aquele que estava sofrendo iria reconhecer, ser grato ou não por aquilo que ele fizera. Simplesmente ele desejou ser presença de Deus na vida daquele homem. E o abençoou, pegou, colocou sobre o seu animal, levou, colocou numa estalagem e ali cuidou das suas feridas. E quando retirou-se no dia seguinte, disse: cuida deste homem e tudo quanto mais gastares eu te restituirei quando eu voltar. Presença de Deus na vida daquele homem. Como é bom, meus irmãos, quando nós podemos ser verdadeiramente presença de Deus na vida de alguém. E ser presença de Deus na vida de alguém é permitir que o coração esteja cheio do amor de Deus, cheio da compaixão de Deus, cheio da graça de Deus, para que nós sejamos verdadeiramente presença de Deus na vida do próximo. Concluindo a minha palavra nesta noite, quero que você pense exatamente neste sentido. Que a dor do próximo, primeiro, que a dor do próximo seja também a sua dor. Que o sentimento do outro seja também o seu sentimento. Porque se a dor do outro for a sua dor, você será presença de Deus na vida de alguém. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, e aí eu quero te convidar a folhear a sua Bíblia, Hebreus capítulo 13, versos de 1 a 3, ele diz as seguintes expressões. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Ou seja, isso nos leva a acreditar que se eu quero ser presença de Deus na vida de alguém, eu preciso sentir a dor do outro. A dor do outro, o sofrimento do outro, precisa ser o meu sofrimento. Não é o fato de ver pessoas que tiveram problemas com a Covid-19, famílias que ainda estão sofrendo por seus entes queridos que foram dizimados em sua vida por conta desta enfermidade, que me fará a presença de Deus na vida daquelas pessoas. Eu preciso ter o amor do Senhor no meu coração. Eu preciso fazer com que a dor dele seja também a minha dor, para que eu seja a presença de Deus na vida dessa pessoa. Segunda aplicação para a sua vida. Esteja disponível para ajudar em qualquer situação que possa acontecer na sua vida. Quero te convidar a folhear de novo a sua Bíblia. E agora vamos lá em Mateus, capítulo 25, os versos de 34 a 40. Veja só como a Bíblia fala, relata que nós podemos ser presença de Deus na vida do outro. Mateus, capítulo 25, os versos de 34 a 40, diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer. Tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me.
Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. É bom sabermos que a nossa vida pode ser presença de Deus na vida do outro, nas suas necessidades. Precisamos estar disponíveis, independente da situação ou das circunstâncias, para sermos canal de bênção, para sermos presença de Deus na vida de alguém que necessita, que precisa. Seja de qual forma for, da forma como Deus quiser te usar, não se prive a este chamado de Deus para que você seja a presença de Deus na vida de alguém. Terceira lição que eu aprendo, da aplicação que eu aprendo dessa reflexão, creia que tudo quanto você fizer, sendo presença, permitindo-se ser presença de Deus na vida do outro, o Senhor Deus te recompensará. Hebreus capítulo 10 nos traz um texto, capítulo 6, verso 10. Hebreus capítulo 6, repetindo, Hebreus capítulo 6, o verso 10. Olha que promessa interessante. Porque Deus, o texto diz assim, Hebreus capítulo 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Deus sabe o que você está fazendo. Deus vê o que você está fazendo. Deus vê o que você está realizando. E meu irmão, minha irmã, creia que o Senhor, que não é injusto, mas é justo, Ele há de trazer a recompensa pelo esforço que você tem feito e realizado. 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 57 e o verso 58, Paulo diz assim: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quero contar para você uma breve ilustração para concluir essa reflexão. Conta a história que o frio, o inverno, estava para chegar numa determinada cidade. E havia uma previsão, segundo os meteorologistas, de que o inverno seria rigoroso naquele ano. As pessoas começaram então a se preparar para poder passar esse momento de inverno. É claro, correram às ruas, afluíram às ruas e às lojas e foram adquirir casacos, foram adquirir roupas de frio, cobertores, edredons e coisas para se aquecer naquele inverno. Naquela loja, grande loja daquela cidade, estava ali um menino sentado à porta daquela loja. Maltrapilho, mal vestido, tremendo de frio, porque o frio já estava chegando naquela cidade. E aquele menino estava ali tremendo, mas agachado em frente àquela loja, de frente para a vitrine, olhando para aqueles artigos de frio, casaco, meias, luvas e sapatos e tênis, e ele estava ali olhando. De repente, um homem chega sem que ele percebesse e coloca ali a mão no ombro e diz assim para ele: E aí, rapazinho, como vai você? Está tudo bem com você? Por que você está parado aí há tanto tempo,
olhando aí para essa vitrine, o menino então olha para aquele senhor e com uma voz embargada diz: moço, eu não vou roubar. Eu não estou aqui para roubar. Eu estou aqui apenas fazendo uma oração, pedindo a Deus, o Senhor, que possa me dar condições de ter um sapato, uma meia e um casaco, porque eu estou com muito frio. Envolvido por aquele sentimento de compaixão, aquele homem então levanta aquele menino e diz: vem comigo. Entrou na loja, chamou a vendedora e disse para a vendedora: olha, pegue roupa de frio, pegue um bom casaco, pegue meias, luva e um bom sapato para colocar nesse menino, para que ele possa se agasalhar, para que ele não sofra com o inverno que já chegou entre nós. Antes, porém, quero te pedir uma coisa: que peça ao gerente da loja autorização para que eu possa entrar no banheiro e dar um banho nesse menino. A vendedora correu ao gerente, falou com ele, recebeu a autorização e voltou e disse para o homem: olha, o gerente já autorizou, só pode ir lá para poder então dar um banho nele. Aquele homem pegou o menino, levou aos fundos da loja, deu-lhe um bom banho, o deixou limpo e cheiroso. E o trouxe e então vestiu aquele menino com uma boa blusa, um bom casaco, uma boa luva, botou meias e um bom sapato e então vestiu aquele menino. Que cena linda, maravilhosa. Antes ainda daquele homem se retirar, porque já estava com pressa, já havia dedicado um tempo para cuidar daquele menino, aquele menino então parou, segurou nas mãos daquele homem que ia se retirando, olhou para ele e fez-lhe a seguinte pergunta: moço, o senhor é Deus, o Senhor? Por que aquele menino fez essa pergunta? Porque ele estava orando. E aquele moço veio e abençoou. E foi presença de Deus na vida daquele menino. O homem então respondendo disse para o menino: não, menino, eu não sou Deus, o Senhor. Eu sou apenas alguém que Deus, o Senhor, abençoou grande e abundantemente. E que se sente muito feliz, com muito prazer, em poder ser presença dele na vida de outras pessoas, assim como eu estou sendo na sua vida. Que essa lição possa tocar o seu coração. Que você possa ser presença de Deus na vida de alguém que está precisando. Que você seja instrumento nas mãos de Deus para ser vida, para ser bênção, para ser presença de Deus na vida de uma outra pessoa. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por podermos refletir sobre a tua palavra. Que essa mesma palavra do Senhor continue abençoando nossas vidas para a glória do teu santo nome. Permita, Deus, que sejamos sempre presença do Senhor, presença de Deus na vida de outras pessoas, para a alegria do coração delas, mas para a glória do teu santo e bendito nome. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe nesta noite. Quero convidar o Ministério de Louvor para juntos cantarmos ao Senhor. Cânticos de adoração ao Senhor. A irmã Jamile vai estar nos conduzindo junto com os demais irmãos do Ministério de Louvor. Muitas vezes nem todos aparecem aqui. Às vezes você só ouve os instrumentos, mas eles estão aqui conosco, participando, adorando ao Senhor, nos ajudando nesse momento de cântico de adoração. Que você faça aí do seu lado, nesse momento, também um momento de cântico de adoração com o Ministério de Louvor. Agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver.
amor guiará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou ter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Que Deus te abençoe nesta noite.